Agora, aquele teu parente burro pra caralho, aquele teu parente que merece ouvir isso que eu tô dizendo, você é um idiota, você tem que mandar esse vídeo pro teu parente. Fala assim, ó, isso aqui é pra você, o Alan tá falando pra mim não, o Alan tá falando agora pra você. Aí você bota o seu parente do lado e fala, você é um merda, burro pra cacete. Cartinha do Barroso, divulgada ontem. Presidente do STF. Cabe registrar que todos os meios de comunicação físicos e virtuais circulam livremente, sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Gente, isso é caso de internação? O sujeito é louco, esquizofrênico, eu não sei o que é. Mas não dá para um sujeito divulgar uma carta dessa, a imprensa publicar a carta pura e simplesmente e não rebater ponto a ponto todas as mentiras que estão ali. Eu não encontrei ninguém, nenhum veículo. Pô, eu insisto, eu leio 4 jornais, eu leio 4 portais de notícias, acordo às 6 da manhã para isso. Não vi ninguém fazer o que a gente está fazendo aqui, pegando esta porcaria desta carta do Barroso, dizendo, ó, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, por isso, por isso, por isso, por isso. Ninguém. Acharam linda a cartinha do Barroso. Então vamos lá. Para desmentir, né, a cartinha do Barroso divulgada ontem, né, hoje, muito cedo, deve ser uma petição eletrônica, né? Muito cedo entrou outra ação aqui na Justiça Americana da plataforma Rumble, da Trump Media, né, do Donald Trump, grupo de mídia do Trump, mais uma petição na qual apontam que o ministro Alexandre de Moraes emitiu na última sexta-feira agora, dia 11 de julho, o que é considerado, obviamente, por pessoas decentes, não pelo Barroso, uma nova ordem ilegal para bloquear contas no país. O documento destaca o contexto atual em que o presidente dos Estados Unidos, então, já está sendo usado também nas ações contra o Donald Trump, o tarifaço contra o Alexandre de Moraes, o tarifaço do Trump. Então, a petição, ela afirma que uma decisão do Moraes exige que a Rumble bloqueie uma conta do comentarista político, do jornalista Rodrigo Constantino, preserve seu conteúdo e divulgue os dados do usuário a Moraes, sob ameaça de multa diária de R$100 mil a partir da noite de ontem, 13 de julho. Diz ainda que a ordem do Moraes, a notificação, a petição da Rumble e do grupo de mídia do Trump, a ordem de Moraes não foi notificada, de novo, gente, por meio de nenhum mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem aviso prévio ao governo dos Estados Unidos. O documento traz alguns detalhes sobre o perfil bloqueado, tratado como dissidente político, então isso está lá na petição, informa que a conta do usuário em questão é operada por um cidadão americano, o Constantino tem a cidadania americana, comentarista político, residente na Flórida, que ele já foi alvo do ministro Moraes por meio de suspensões de suas contas em plataformas de mídia social, como eu falei aqui. Ele tem processos criminais retaliatórios no Brasil, teve invalidado seu passaporte brasileiro e congelados os seus bens no Brasil. Então, veja, vem o... Ai, rapaz, hoje eu tô querendo dar uma de Alan aqui. Mas vem... O Alan tá se controlando, né? Tem um amigo nosso, graças a Deus, tá ajudando. Tem que compensar, né? Bons conselhos. Quando ele se controla, você tem que vir com tudo. É uma patetice, me desculpa, Magno. Eu fico revoltado. Cara, é uma pateta. O cara me divulga uma cartinha do domingo dizendo que não tem perseguição política, não tem censura e que o STF trabalha pela liberdade de expressão. E aí vem no dia seguinte, Alexandre de Moraes toma uma petição, porque ele já tinha, né, emitido essa ordem na sexta-feira contra o Constantino. Ah, vai te catar, cara. Pelo amor. Não, e o que acontece? Vamos lá. Tem muita coisa aqui pra gente analisar, tá? Que são graves, assim, a nível... o mais grave no nível diplomático possível nas relações Brasil-Estados Unidos. Não é exagero que eu tô falando, tá? Vamos pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Em fevereiro, a gente teve o Moraes fazendo esse mesmíssimo pedido que ele fez contra o Rodrigo Constantino, ele fez com o jornalista Alan dos Santos. Acrescido de que ele pediu os bloqueios de qualquer pagamento devido à monetização de conteúdos que o Alan já tinha produzido, né? Mas a mesma coisa de informações da pessoa que a plataforma divulgasse, as informações, bloqueasse o perfil, aí ele, no caso do Alan,
bloqueasse pagamentos que fossem devidos a ele pela monetização dos conteúdos e aplicação de multa caso não o fizesse, tá? Então, isso já tinha acontecido em fevereiro. Foi o momento em que a Trump Media Group e Rumble, com o advogado Martin DeLuca, né, os dois juntos no processo, processaram Alexandre de Moraes na Flórida, tá? Aqui na Flórida, dizendo que, olha, ele não pode, como um juiz brasileiro, tá? Um ministro da Suprema Corte brasileira, ele não pode mandar uma ordem contra uma empresa americana e nem contra um residente nos Estados Unidos através de e-mail. Isso não existe. Você tem carta rogatória, você tem o EMILAT, você tem um sistema para fazer isso, de acordo com o que foi acordado entre Brasil e Estados Unidos há anos. Existem acordos bilaterais internacionais, inclusive, tá? Que não é só Brasil e Estados Unidos, mas com outros países também, de como que o judiciário de um país tem que fazer quando ele vai dar ordem, né? Quando ele vai fazer tentar que a decisão desse judiciário, tá, possa valer em outro país. Existe um processo legal para fazer isso, tá? O Alexandre de Moraes não fez. Ele, com um e-mail, com uma ordem secreta de censura, ele então queria esse bloqueio de perfis, ele queria informações privadas, tá, de usuários, e ele queria multa e, no caso do Alan, bloqueio de pagamento. E o que aconteceu? A Trump Media Group, junto com Rumble, né, nomearam então o advogado Martin DeLuca para processar o Moraes aqui na Flórida, mostrando a ilegalidade e como que ele estava violando o que se chama de soberania digital. Estava violando a soberania dos Estados Unidos. O que aconteceu nesse caso? Né, foi decidido pelo Tribunal da Flórida, e isso ninguém fala direito. Tá? Até na direita eu vejo gente que não entendeu, mas a velha mídia fez o favor de desinformar. O que aconteceu? Neste caso específico do Alan, em fevereiro desse processo, uma juíza aqui da Flórida decidiu que, olha, eu não vou dar, né, uma decisão contrária ao Alexandre de Moraes, não vou dar restrições a ele, né, algum tipo de sanção a ele, visto que as ordens são ilegais. Ou seja, isso é o que ninguém está falando. Esse primeiro processo aqui, na Flórida, a juíza concordou com o que estava sendo acusado. As ordens são ilegais e elas são inválidas. Elas não valem aqui nos Estados Unidos. Ele não pode fazer isso, tá? E aí, o que a juíza falou? Por que ela não daria nenhuma sanção contra o Alexandre de Moraes? Porque ele não está tentando obrigar que essa decisão seja cumprida aqui. Ele não tem como obrigar, tá? E aí, passa-se o tempo, né? A Rumble, junto com o Trump Media Group, tenta mais uma vez aí, esclarecer esse fato com o judiciário aqui dos Estados Unidos, tá? E aí a gente chega em maio. Em maio, o Departamento de Justiça americano, presta atenção que isso é muito grave, o Departamento de Justiça americano mandou uma carta para o Alexandre de Moraes, mandou cópia dessa carta para o Itamaraty, mandou cópia dessa carta para algumas autoridades brasileiras, mas ela era endereçada ao Alexandre de Moraes, onde o Departamento de Justiça americano avisava que ele não podia colocar ordens, fazer valer decisões dele contra empresas americanas, cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos através de e-mail. E aí falou aquilo que a gente sempre fala aqui, que eu acabei de comentar. Existem meios próprios para isso, cartas rogatórias, EMILAT. Ou seja, você tem que seguir o processo normal. Você não tem jurisdição no território americano. Então, isso aconteceu em maio. E isso, obviamente, é um problema diplomático grave. E aí, o que aconteceu? O Ministério da Justiça brasileiro mandou uma carta para o Departamento de Justiça americano respondendo esta carta do Departamento de Justiça americano, tá, ao Alexandre de Moraes. Então, o que o Ministério da Justiça brasileiro, né, falou nessa carta? Falou o seguinte: olha, as cortes no Brasil
não tem intenção, em suas decisões, de decidir algo contra empresas ou cidadãos fora do território nacional. Então esse foi o compromisso que o governo Lula, através do Ministério da Justiça, assumiu com o governo americano, em carta oficial. E aí agora, nesta última sexta-feira, a 11 de julho, o Alexandre de Moraes faz uma nova decisão, muito parecida com aquela contra o Alan dos Santos em fevereiro, mas dessa vez contra o Rodrigo Constantino, pedindo as mesmas coisas. Bloqueio do perfil pela Rumble, multa em caso de descumprimento e pedindo informações privadas do Rodrigo Constantino, do perfil dele no Rumble. Exatamente a mesma coisa. Só que aí a coisa piora. Por quê? Desde 2023, o Rodrigo Constantino não usa essa conta. Então, quer dizer, desde 2020, o Alexandre de Moraes tá decidindo sobre fatos de 2023. Detalhe, em 2025, o Rumble não aparece mais no Brasil. Ele está fora do Brasil. Então, qual que é o objetivo de bloquear o perfil? É bloquear nos Estados Unidos? Então, e aí mais, ele contradiz o que o próprio Ministério da Justiça brasileiro tinha acabado de se comprometer com o governo americano, de que as cortes brasileiras não iriam fazer decisões, emitir ordens que fossem contra pessoas ou empresas fora do território nacional. Ele acabou de contradizer tudo. Aí vem a questão aqui do próprio pronunciamento aqui do Martin De Luca. Eu tenho aqui o trecho, você quer que eu leia? Sim. A nova ordem emitida pelo ministro Moraes é a prova mais clara até agora de que ele está disposto a ignorar a lei dos Estados Unidos e os compromissos assumidos pelo próprio governo brasileiro. Trata-se de uma tentativa extraterritorial de impor censura e obter dados de um cidadão americano por discurso político feito nos Estados Unidos. É uma escalada irresponsável que expõe o Brasil a uma crise diplomática ainda mais grave. Era esse trecho que você queria? Era esse, e aí ele ainda diz ainda mais. A ordem de Moraes não foi notificada por meio de nenhum mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem aviso prévio ao governo dos Estados Unidos. É completamente ilegal. Completamente ilegal. Aí ele continua. A conta de usuário em questão, do Rodrigo Constantino, é operada por um cidadão americano e comentarista político residente na Flórida. Ele já foi alvo do juiz Moraes por meio de suspensões de suas contas em plataformas de mídia social, processos criminais retaliatórios no Brasil, invalidação do seu passaporte brasileiro e congelamento de bens. Isso tudo tá na nota do Rumble aí, que provavelmente foi escrita pelo Martin De Luca, tá? Ou seja, gente, é muito absurdo o que está acontecendo, tá? É muito absurdo o que está acontecendo. Aí depois vem a parte que o Lacombe já leu, não vou repetir aqui, mas é o que ele coloca. Só o finalzinho aqui que eu acho que é importante. É uma escalada irresponsável que expõe ao Brasil a uma crise diplomática ainda mais grave. Ou seja, com essa decisão, o Alexandre de Moraes confirmou tudo que o Rumble e a Trump Media Group têm acusado o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos. Então, cabe um novo processo e cabe agora o juiz que pegar esse processo aqui na Flórida entender que ele está tentando, sim, que as decisões dele sejam cumpridas no território americano por empresas americanas contra cidadão americano. Então, isso, gente, é gravíssimo, gravíssimo. Terá uma resposta, tá? Eu tenho certeza que terá uma resposta. Esse processo vai ter que andar, vai ter resposta do governo americano também, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu queria, Lacombe, antes de passar a palavra, sei que eu já falei bastante, mas eu queria só ouvir uma fala do Martin De Luca, tá? Onde ele falou com a CNN hoje pela manhã, né? Um pouquinho antes do nosso programa aqui. É rapidinho, mas eu acho que é muito, muito importante o que ele falou aqui, gente. Escutem
Não dá para mostrar o vídeo, vocês sabem como é, aqui no YouTube, mas a gente vai ouvir aqui rapidinho, porque eu acho muito importante o que o Martin De Luca comentou aqui. Aí que foi muito importante que você mencionou. Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permite os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras, tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Eu tenho um detalhe pra falar aí. Uma loucura completa. Não é loucura, não. Aí que tá o ponto. Tem objetivos, né? Exatamente. Ele faz uma pergunta crucial ali. Nós estamos em período de guerra, tá? A guerra mudou. A guerra não é mais como antigamente, onde você... qual é o sentido tradicional de guerra, né? O conceito tradicional de guerra? Um país declara guerra a outro, e aí você tem a aprovação da declaração de guerra. Isso dá superpoderes a quem está à frente do país, porque alguns direitos, eles são suspensos, né? Ou seja, no sentido de são levantados. Por exemplo, um cidadão de um país em guerra, ele não se dá ao luxo, graças ao Estado moderno, né? Ele não se dá ao luxo de dizer assim, eu não quero servir ao meu país. Isso em tempos de guerra é crime. Então você tem, por exemplo, o próprio Brasil, no artigo 5º, inciso 20 alguma coisa, lá pro, acho que é 20 alguma, acho que é 27, não me lembro agora, mas tem um inciso lá no artigo 5º da Constituição, não me lembro agora de memória, que tem até pena capital. O Brasil não tem pena capital para nada. Não existe pena de morte no Brasil em nenhuma circunstância, exceto essa. Crime de guerra. Crime de guerra, declarada, né? Lá diz em período de guerra, em tempos de guerra, declarada. E aí, o que significa tempo de guerra declarado? É quando um presidente, ele pede ao Congresso, pede ao Legislativo, para que o país entre em guerra, e isso é aprovado pelo Congresso, no Brasil. Nos Estados Unidos também é algo parecido, porque aí o Legislativo só entra em guerra com a aprovação... Perdão, o Executivo só entra em guerra com a aprovação do Legislativo. Então, essa guerra tradicional, ela já não existe há muito tempo. Existe só em alguns lugares, mas, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe muito bem que a guerra ela tomou uma nova proporção. Inclusive, a própria literatura castrense, ou seja, a literatura militar, chama esse novo modo de fazer guerra de guerra de quinta geração, que é quando você usa a guerra de procuração, que é a proxy war. O que é a guerra de procuração? Eu já não mais utilizo o meu exército para fazer certas coisas, mas eu uso braços do meu exército, ou seja, braços do meu poder, por meio de outros, e assim eu vou atuando. Então você tem a guerra comercial, a guerra, né, a própria guerra de informação, na qual nós estamos inseridos. E aí depois tem a parte bélica, né, que é o uso, por exemplo, de milícias, que é o que o Lula faz
por meio do PCC, por meio do Comando Vermelho, em breve. E eu vou falar disso daqui a pouco, né? Mas não é sem cálculo que os narcotraficantes estão atuando na Bahia, em São Paulo, em breve no Rio de Janeiro. Não é à toa. Dirceu e Lula, Partido Comunista Chinês, estão por trás dessas ações do narcotráfico. Mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. O que o Martin De Luca está dizendo é o seguinte: nessa guerra de informação, vocês têm uma... Qual a palavra que ele usou? Responsabilidade. É que esses jornalistas são tão burros e imbecis que eles não estão entendendo o recado do Martin De Luca. Ele está dizendo, olha, nós estamos em guerra e vocês serão responsabilizados. Ele falou isso com todas as letras. Vocês serão responsabilizados. É óbvio que existe uma gama de interpretações aqui, né? Por exemplo, responsabilizados dentro dos Estados Unidos é uma possibilidade. Responsabilizados historicamente em relação ao povo brasileiro é uma evidência. Isso é claro. Mas ele está dizendo, vocês serão responsabilizados. E eles estão dormindo? Pouquíssimos jornalistas estão com clareza ou falando com clareza o que está acontecendo. Nós estamos em período de guerra. Nós estamos em guerra. Essa é a verdade. Não é uma guerra convencional, né, tradicional, mas nós estamos em guerra. Nós aqui estamos em guerra de informação. Porque não é normal. Gente, se você juntar 10 pessoas na sua igreja, 10 pessoas no seu grupo de amigos que jogam qualquer coisa na internet, grupo de jogos de videogame, jogos online, se você juntar 10 pessoas num círculo bíblico, se você juntar 10 pessoas, sei lá, uma galera que joga futebol na rua, você vai ter divergências. Cacete, não é possível. Isso não existe. Qualquer agrupamento humano tem divergência. Aí vem a imprensa inteira. E quando eu falo inteira, já não é mais figura de linguagem. Não tem uma mísera divergência. Não tem exceção. Band fala, Record fala, Globo fala. Todo mundo fala a mesma língua, o mesmo idioma, sem discordar de uma mísera vírgula. Inventaram o tal do consórcio? Não tem... Lacombe, Max, não tem uma divergência. Muitas vezes o título é idêntico. O título é idêntico. Com as mesmas palavras, advérbios. Isso é operação de guerra. Eles estão obedecendo a um senhor. Isso é evidente. Quando nós aqui falamos, por exemplo, nós citamos aqui, no caso da imigração, nós citamos, gente, há excessos sendo cometidos. Se nós fôssemos pagos pelo governo americano, a gente poderia falar isso? Não. E por que nós falamos isso? Porque temos liberdade. Quem que nos paga? Os nossos assinantes. Ali, ó. É você em casa que nos paga. Sim. São os nossos assinantes, que nós temos o prazer de mencionar o nome daqueles que assinam o plano mais caro, mas que nos garantem mais tempo. Já tem até 6 nomes aqui para falar daqui a pouquinho. Ótimo, daqui a pouco a gente menciona aí. Ou seja, nós temos liberdade aqui na timeline. O que o Martin De Luca está dizendo para essa imprensa é, olha, cuidado com quem você está obedecendo ordens. Ou de quem, melhor dizendo. Cuidado de onde estão vindo as suas ordens e vocês estão obedecendo. Vocês serão responsabilizados. Guerra de informação. Meu Deus do céu, qual jornalista que não sabe a diferença entre PNB e PIB? Ou seja, Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto. Qual é o PNB dos Estados Unidos? 70% do que os Estados Unidos consomem é produzido internamente. Os Estados Unidos fazem exportação por esporte. Pelo amor de Deus. Um imbecil que não sabe disso, ele não pode abrir a boca para emitir opinião sobre isso. O retardado que abre a boca para falar, os Estados Unidos querem petróleo. Esse imbecil tem que ser calado imediatamente. Ele não pode emitir opinião. Isso é censura. Não é censura. Ele tem que dar opinião entre os símios. Ele tem que dar opinião entre os macacos. Ele tem que dar opinião entre os imbecis e retardados. Numa sala de cirurgia, a senhora do cafezinho ela pode ter o coração que ela tiver. Ela não pode dar opinião pro médico que tá fazendo a cirurgia, porque ali não é o lugar da opinião dela. Ela tem um coraçãozinho enorme. Ela serve café. Ela não pode dar opinião sobre cirurgia neurovascular numa mesa de cirurgia sobre alguém que tá sofrendo e o médico precisa salvar. Não pode. O jornalista que fala assim, os Estados Unidos tá fazendo isso aí porque eles querem o petróleo de tal lugar, o petróleo de tal lugar. Vá a merda, imbecil! Seu burro do caralho!
Tá falando merda. Não sabe a diferença de produto nacional bruto e produto interno bruto. Os Estados Unidos da América faz exportação por esporte. Quem consome 70% do que produz faz por esporte. E não foi construído no governo Trump, não foi construído no governo Biden, não foi construído em governo nenhum. Isso vem de séculos. Séculos de estrutura. Não adianta ficar puto com alguém que se preparou, caralho. De que adianta você ficar... Estados Unidos, né? Meu irmão, faz isso no teu país, cacete. Bolsonaro tentou fazer alguma coisa. Tinha 4 anos. Deixaram ele agir 2. 2 anos foi tentando decepar o cara, literalmente. Isso porque ele começou esfaqueado o governo. Não tem continuidade. Ninguém pensa em continuidade. Quando o Bolsonaro, Tarcísio, o Ernesto, o Salles queriam fazer alguma coisa em longo prazo, a imprensa foi a primeira a falar não, porque isso aqui já estão querendo ficar pra sempre no governo. Cacete! Ainda enfiar aquela loucura de posto-combate à Covid. Exato. Então, assim, não adianta vocês ficarem putos. É óbvio que a audiência, esse recado não é pra audiência, mas pro teu parente burro para um cacete. Esse recado é pra aquele teu parente imbecil, que se jogar uma bola, ele vai atrás igual um cachorro. E se der banana, ele vai comer que nem macaco. Que tem QI de orangotango. Aquele teu parente burro, que fica repetindo o chavão da imprensa. Os Estados Unidos querem petróleo. Cacete, tu sabe quanto que os Estados Unidos têm de petróleo? Os Estados Unidos faz exportação por esporte. Da mesma maneira que os outros países querem exportar suas tiranias, os Estados Unidos querem exportar liberdade. Porque em países livres, os Estados Unidos cresce cada vez mais. Isso é uma coisa meio óbvia. Agora, aquele teu parente burro pra caralho, aquele teu parente que merece ouvir isso que eu tô dizendo, você é um idiota, você tem que mandar esse vídeo pro teu parente. Fala assim, ó, isso aqui é pra você, o Alan tá falando pra mim não, o Alan tá falando agora pra você. Aí você bota seu parente do lado e fala, você é um merda, burro pra cacete, que não sabe a diferença entre PNB e PIB, que não sabe a diferença entre produto nacional bruto e produto interno bruto. Quem é que tá falando pra você que não pode ter industrialização no centro-oeste brasileiro, no centro-oeste e no norte do Brasil? É aquele ET maldito. Qual o nome daquela merda mesmo? Do ET? ET Bilu? Não, eu só sei o nome dela como ET. A Marina Silva. Marina Silva, aquela merda. Quem é que fala que o Brasil tem que viver de extração? Porra, como é que você vai querer ficar puto com os Estados Unidos se você tem um ET do cacete, feio para um caralho, troço horroroso, dizendo que você tem que viver de extração, cacete? Ah, meu Deus do céu. Você me desculpa, mas eu tô assim, cara. Eu quero falar com teu parente burro pra caralho. Não é com vocês, não. Vocês são maravilhosos. Mas teu parente é muito burro. Meu Deus do céu. O teu vizinho é um retardado. Vai reclamar dos Estados Unidos que industrializou tudo de norte a sul, de leste a oeste, o país inteiro. Não tem um buraco nos Estados Unidos. Onde tem buraco nos Estados Unidos tem montanha de não sei quantos metros de altura. O resto tá tudo cheio de gente. O Brasil tá cheio de buraco vazio. Não trabalha, densidade demográfica. Não explora nada. É São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul sustentando tudo porque ninguém deixa crescer. As outras regiões, vive de turismo. Pô, turismo, cacete. Orlando tem mais turismo que todo o território nacional brasileiro? Meu Deus do céu! Quem não quer que o Brasil cresça é essa imprensa maldita. Quem não quer que o Brasil cresça é esse PT maldito que fica mentindo para aquela pessoa que tá lá no interior. Essa pessoa não sabe que ela podia estar rica. Ela não sabe que o estado dela podia estar industrializado. Ela não sabe que ela podia estar cheia de dinheiro. E fica acreditando na merda do PT. Ou quando não acredita no PT por vergonha, acredita nos bosta do PSDB, que é a mesma merda de discurso. E o cara fica acreditando com aquele discurso. Não, porque eu não gosto de discurso radical. Inclusive, se tu achar que meu discurso é radical, vá à merda. Tem que ser assim. Chega. Vocês têm que separar chimpanzé de gente. Quando o teu vizinho, o teu parente, virar e ficar repetindo o chavão da imprensa, você tem que cortar esse vídeo e falar assim, ó. Bom saber, você é um chimpanzé. Você é um idiota. Porque você tinha que saber disso. A única pessoa que quis o bem do Brasil foi o Bolsonaro. Baba-ovo, vai tomar no cu. Porque é a verdade. Meu Deus do céu, o cara queria que o índio ficasse rico, o cara queria que o Nordeste ficasse rico, o cara queria que o Centro-Oeste ficasse rico, o Bolsonaro queria que todo mundo fizesse dinheiro e tivesse liberdade. Aí vem um retardado que quer todo mundo pobre com censura e ainda tá fazendo acordos com a Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Comando Vermelho, PCC. Você quer virar pra mim e dizer que eu sou baba-ovo? Vá merda!